Olá, pessoal, tudo bem? Vamos de correção novamente, né? Então, nós estamos chegando aí a uma reta final de encerramento de ano letivo e mais do que nunca vocês precisam fechar essas correções e registrar aí quais são as dúvidas referentes ao assunto, até mesmo para a gente, se necessário for, a gente retornar esse conteúdo aí nas próximas aulas, né? Ou em alguma aula em específico, até mesmo nas nossas atividades de nivelamento que nós vamos propor para o ano que vem também. E aí nós vamos aí com a atividade 10 que trabalha sobre o emprego da crase. Nessa quinzena aí, nós disponibilizamos alguns links para vocês e vocês deveriam acessar, assistir e responder o exercício. E aí a primeira pergunta aí, ela cobra de vocês o seguinte: leia a frase, indique aquela que corretamente está empregado o uso da crase. E aí nós temos aí, ó, sentou-se a máquina e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas do relatório. Quando nós temos aí sentou-se a máquina, quem senta, senta-se em algum lugar. Né? Então, nesse caso aí, esse é a máquina, nós estamos, a máquina é feminino, já vem acompanhado de um artigo. E o próprio verbo aí também pede uma regência em A. Então, nós temos aí uma crase. Né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter um A craseado. Então, vamos registrar ele aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Um A craseado. E pôs-se a reescrever. Antes de verbo, no infinitivo não se coloca crase. Então, essa é uma das regras do não emprego da crase. Né? Então, aqui vai ser um A, só um A, que vai ser um artigo, sem ser, no caso aí, sem ter a presença da sinalização da crase. A reescrever uma a uma as páginas do relatório. Esse uma a uma aqui, antes de pronome definido, não se coloca crase. Então, essa é a regra básica. Então, de acordo com o nosso gabarito aí, nós temos a letra D aqui como resposta ao que a gente está procurando. O próximo item aí próxima questão, né, diz o seguinte: dadas as afirmações, pede para a gente verificar que o uso do acento indicador da crase é obrigatório. Então, dessas três frases aqui, né, nós vamos analisar qual delas aqui o uso ele é obrigatório. Tudo ocorreu às mil maravilhas. Aqui nós temos uma locução adverbial. Tendo uma locução adverbial, nós temos aqui a presença da crase. O outro aqui, caminhamos rente à parede. Esse rente à parede aqui também é uma locução adverbial. Então, também ocorre a presença da crase. Então, esse é o item. O outro fala assim, ele jamais foi a festas de aniversário. Esse a festas aqui é só uma preposição. Então, não tem a crase. Então, o que a gente está procurando aqui vai ser a letra C. Só puxar aqui, que eu já tinha estudado aqui os itens aqui anteriormente. Isso. A próxima aqui pede para a gente analisar o seguinte, né? Indique a opção em que o sinal indicativo está corretamente usado. Então, nós temos aí, essa proposta convém a todos. Essa proposta convém a todos. Nesse caso aqui, não ocorre a crase, somente uma preposição. Então, não está certo, né? Então, vamos marcar aqui de amarela aquela que não está correta. O prefeito aumentou a quantidade de subsídios. Essa é a quantidade que também é só uma preposição, né? Então, ele não tem acento. Vamos marcar de amarelo. A empresa considerou a oferta inferior à outra. Considerou a oferta inferior. Inferior a quê? Né? A outra. Então, nós temos aqui o próprio outra, ele pede uma preposição, né? O outro aqui ele já tem um artigo por si, e o outro aqui também ele pede uma preposição, essa expressão. Então, nesse caso aqui, preposição mais o A de artigo, nós temos a presença da crase. Então, vamos marcar aqui a questão. Ela está propenso a deixar o caso, o cargo. Nesse caso aqui, nós também nós não temos crase, só uma preposição. Não vou aderir a modismos, né? Esse aqui também, no caso aqui, não vou
aderir ao modismo, nós temos uma preposição. Lembrando aqui, pessoal, só voltando aqui, quando eu falei nessa aqui, ó, o prefeito aumentou a quantidade. Esse a quantidade aqui, ele é um artigo e não uma crase. A quantidade, não é, ele é um artigo e não uma preposição. Eu tinha falado que era uma preposição, tá? Então, nós temos aqui uma preposição, aqui um artigo, aqui nós temos a preposição, né? E aqui também preposição. Né, ocorre a preposição apenas e não preposição com artigo. A junção dos dois, a contração dos dois, forma aí o acraseado. O único que tem aí a crase é na letra C. Então, essa é a nossa resposta correta. O outro aqui. Quanto ao uso da crase, assinale a sequência correta. Quanto às suas exigências, recuso-me a levá-las a sério. Olha só. Antes de pronome possessivo, o uso da crase ele é facultativo. Então, quanto às suas está no plural. Quanto às suas exigências, recuso-me. Então, olha só, nós temos duas situações aqui, né, que pode ser com crase ou sem crase. Mas quando a gente recuso-me a levá-las a sério, esse a levá-las aqui é apenas um artigo, né? Me recuso-me a levá-las. Não é um artigo, é uma preposição. Apenas uma preposição aqui. E então, nesse caso aqui, nós já temos aqui uma resposta, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Então, aqui ocorre tanto com crase ou sem crase. Vamos analisar o restante. O restante, deixa eu aqui colocar minúsculo. Isso. As suas, deixa eu marcar. Aqui, recuso-me a levá-las a sério. Esse a sério aqui também ele é sem crase, só é uma preposição, né? Sério aqui masculino, então ele aqui entra como uma preposição. Então, nesse caso aqui, nós temos um item, uma resposta. Se nós analisarmos aqui, de acordo com o gabarito, deixa eu só sinalizar. Isso. De acordo com o gabarito, nós temos a letra D. Se fosse a letra A aqui, teria crase. Como eu falei para vocês, esse primeiro aí, a crase ela é facultativa, pode ou não ter. Nesse caso aqui, nós não temos, no caso, nós vamos ter a letra D, porque o segundo A ele é craseado aqui na letra A, então o segundo aqui ele não é craseado e aqui também não. Sério, né? Masculino, e aqui pede uma preposição. Então, vai ser a letra D. A número 5. Quanto ao uso da crase, assinale a sequência correta. Já estavam há poucos. Esse a é o que? Uma preposição, né? Ele não é um artigo, senão ele concordaria aqui com poucas, né? Ficaria até estranho, estava a poucos metros, ficaria estranho. Então, nós temos um a aqui sem crase, que é uma preposição. A poucos metros da clareira, a qual, esse a qual aqui nós temos um artigo que está acompanhando um pronome interrogativo, né? Um pronome relativo, a qual foram ter por um atalho aberto à foice. Esse a foice aqui, ele é apenas um artigo. Então, a resposta correta, nós temos a letra E. E assim, nós fechamos a nossa correção bem simples aqui sobre o emprego da crase. Lembrando aqui o que eu peço a vocês para fazerem a autoavaliação e qualquer dúvida referente à correção, nos mande no privado, tá bom? No mais, um abraço a todos.